Olá, está começando a partir de agora uma nova temporada do Toda Mulher. Eu sou Márcia Carvalho e aqui o protagonismo feminino, os direitos das mulheres e o combate à violência de gênero são pautas permanentes. Nesta edição vamos falar sobre o desafio de mulheres que ocupam trabalhos que durante muito tempo foram predominantemente considerados ocupações masculinas. O maior exemplo está no setor da construção civil. Apesar de já existir mulheres que literalmente colocam a mão na massa, a presença delas ainda é pequena. A pergunta é: por quê? Seria preconceito, já que somos a maioria da população brasileira? Para nos ajudar a responder essas e outras perguntas, vamos conversar com a Lívia Soares. Ela é fundadora do programa Ela Faz, uma startup maranhense que nasceu com o propósito de aproximar mulheres do trabalho de outras mulheres que atuam no ramo da construção civil. São pintoras, encanadoras, eletricistas, mulheres profissionais atuando no mercado e quebrando barreiras. O Toda Mulher está no ar. O programa Ela Faz nasceu em 2020 e chamou a atenção de muitas mulheres que buscavam capacitação em profissões dominadas por homens. A ideia, que a princípio era divulgar o trabalho de profissionais que já tinham experiência no mercado, abriu portas para centenas de outras mulheres. Vamos saber mais na reportagem. Construção civil, um mercado profissional que requer muita mão na massa. O senso comum diz que é um trabalho possível de ser executado apenas por homens, mas exemplos como o da Rejane estão mudando essa realidade. Ela é pedreira, carpinteira e assistente de obra e não tem medo de arregaçar as mangas. Nas orelhas, um lindo par de brincos, uma prova que também existe delicadeza feminina dentro do canteiro de obras. No primeiro contato, fiz o curso pela Ela Faz, né? E aí fiz o treinamento com eles e daí continuei com eles até agora, trabalhando com eles, me deram muita oportunidade, estão me dando, né? E fazendo eu regressar mais nessa obra, porque uma mulher num canteiro, hoje em dia, eles se assustam ainda, né? Que chega aí. Mulheres, a gente ainda tem muito tabu ainda para arrebentar nesse momento. Mas, no entanto, nós estamos conseguindo seguir e aí isso aí a gente vai seguindo cada vez mais. No Brasil, são 88,7 milhões de mulheres. 33 milhões encontram-se desempregadas. A construção civil é uma das áreas que mais emprega no país, com uma porcentagem de 11,2%. No canteiro de obras, não só a delicadeza, mas a criatividade das mulheres fazem a diferença. Essas qualidades têm sido aproveitadas por essa startup que capacita e insere mulheres no mercado de trabalho do segmento. A Ela Faz, ela é uma startup de impacto social. A gente trabalha no desenvolvimento e na transformação da mulher. Como? Qualificando ela e fazendo a inserção dela no mercado de trabalho. E essa inserção ela tem que ser uma inserção acompanhada. Então, quando a gente coloca a mulher para fazer qualquer obra, a gente faz esse acompanhamento. E a gente vê que o desenvolvimento delas de uma escala de 0 a 10, a gente percebe que elas estão aí entre 8 a 9, porque elas se dedicam mais. Então, a dedicação que elas têm em fazer e entregar para o cliente, no final ele está satisfeito, é o que nos faz acreditar que realmente a mulher ela tem tudo para estar onde ela quer estar e fazer bem feito. Minha irmã mandou o link, aí eu fui para o curso, comecei a fazer as aulas que era o dia todinho, das 8 às 5 horas, aí de segunda a sexta. Aí depois eu fui uma das escolhidas, foram só 4 escolhidas para ir logo para o assentamento. Foi lá na Piranha, nossa primeira obra. Aí foram 4. Aí hoje me identifiquei, estou aqui até hoje, né? Ela Faz. Uma oportunidade que nem todo mundo dá as empresas, logo mais para mulheres, né? Não tem aquela... E aqui a gente cresce mais, porque a gente só não fica no assentamento, dá oportunidade em outras áreas, tipo pintora. Basta ser esforçada, né? Para querer aprender mais. A Lívia Soares é uma das fundadoras do Ela Faz. Ela é engenheira civil, administradora com especialização em gestão financeira, auditoria, gestão de pessoas. É líder para a cultura e inovação social. Recebeu o prêmio de Mulher Notável Maria Firmina dos Reis este ano.
o prêmio Tarsila do Amaral, Empreendedora Revelação e Serviços, no ano passado, em 2022, e o prêmio Mulher Notável, em 2021, uma longa carreira premiada. Por reconhecimento ao trabalho do programa Ela Faz, principalmente por capacitar outras mulheres. Seja bem-vinda, Lívia, ao Toda Mulher dessa semana. É uma empresa de empreendedorismo de impacto social. Você estava me explicando quando é que surgiu essa ideia, Lívia? Exatamente. Obrigada, primeiramente, por estar participando aqui do seu programa. Estou muito grata de poder falar do trabalho, que é um trabalho que nos orgulha muito. Surgiu em 2020, justamente porque a gente percebeu a necessidade daquela mulher que mora na periferia, que vive em situação de vulnerabilidade social, em ter uma oportunidade de trabalho. Também aquela mulher que está em casa e tem medo de receber um homem para fazer qualquer tipo de serviço. Essa foi a primeira dor, que é justamente a violência doméstica, tanto de um lado quanto do outro. Aí depois a gente foi fazer um levantamento e identificou que nós tínhamos apenas 1% de mulheres no setor da construção civil no Maranhão. Como é que a gente ia viabilizar esse trabalho se o número dessas mulheres era muito pouco? Fora que, quando a gente foi atrás desses dados, dessas mulheres, a gente identificou que muitas delas não estavam realmente na operação. Elas estavam no escritório, na cozinha, no banheiro. Então, elas eram de outras áreas do que da área realmente operacional. É que ainda existe a ideia de que o trabalho doméstico é o ideal para a mulher. Ainda está subentendido na sociedade, não é? Exatamente. E aí que veio, então, a ideia de fazer a capacitação. Logo em outubro de 2020, ainda na pandemia, surgiu a ideia de capacitar. Então, capacitamos pedreiras, pintoras, eletricistas. E aí que veio a dificuldade de entender por que essas mulheres não estavam ficando depois que capacitavam na prestação de serviço. E a gente percebeu que o problema era muito mais cultural do que um problema realmente de oportunidade e de qualificação. E que a gente precisava modificar a cultura nas organizações e na sociedade para compreender essa situação dessa mulher que vive em situação de vulnerabilidade social para poder ingressar lá no mercado de trabalho. Mudar essa realidade é difícil, não é? Inclusive é uma das lutas do movimento feminista que vem mudando em ondas, não é? Mudando, se aprimorando, mas encontrando sempre a questão do preconceito, do machismo nas organizações, no mercado de trabalho, inclusive. E o que o Ela Faz trouxe além dessa capacitação, além de ensinar, de melhorar o atendimento, os serviços que essas mulheres tinham? Que tipo de atividades elas aprendem no Ela Faz? Olha, o diferencial da Ela Faz é que quando a gente entra com a capacitação, a gente entra com o suporte todo para essa mulher, para que ela se sinta acolhida. Você imagina uma mulher que ela vive com um companheiro e que aquele companheiro a violenta e ela tem que continuar com ele porque depende financeiramente, porque tem um filho. E essa mulher, ela não tem um banheiro na sua casa. O sentimento dela total é de exclusão. Ela se sente excluída da sociedade. E quando ela se sente assim, a gente vai, quando traz para a plataforma, a gente tem psicólogo, a gente tem assistente social. Então a gente traz uma educação, uma nova, mostra para ela uma realidade em que ela pode sim ter conquistas, ela pode sim sair daquele ciclo e a gente vai estar junto. Nós vamos estar todos juntos. E aí é que a gente mobiliza. A gente mobiliza a liderança comunitária, a gente mobiliza as organizações, para que a gente possa preparar o ambiente, para que essa mulher, quando entrar na organização, ela tenha segurança que ela vai conseguir colocar todo o potencial dela, todo o conhecimento dela em prática, sem ser menosprezada. Vocês têm a preocupação de levantar a autoestima. Isso. Mudar um pouquinho essa coisa da mulher se sentir meio culpada, incapaz. Isso. Principalmente a mulher que não tem muito acesso à educação, que sofre violência, aquela violência que é psicológica, estrutural, todos os dias. Vocês têm essa preocupação. E aí, quando essa mulher sai do Ela Faz, ela vem com um novo perfil para o mercado, não é, Lívia? Ela vai com um novo perfil, que me deixa muito feliz. Quando eu chego para fazer uma palestra, porque a gente também faz palestras, fala da nossa história, fala de diversidade, fala de inclusão, fala de paridade, de equidade,
é quando dentro da plateia tem alguém que fala, eu já fiz o curso da Ela Faz. Eu tenho uma profissional que trabalha comigo que fez o curso dela Faz. E isso tem acontecido com frequência. Então, isso é que tem deixado para nós que o nosso propósito, que é inserir a mulher no mercado de trabalho cada vez mais e proporcionar que ela tenha um aumento de renda, ele está sendo concluído, ele está acontecendo. Né? E que a gente precisa mostrar isso para cada vez mais nós tenhamos, junto conosco, o poder público, a iniciativa privada, a sociedade, todo mundo junto, porque só vai funcionar de fato essa transformação se tivermos todos juntos com o mesmo objetivo. E a gente sabe que a construção civil é um espaço, é um setor que a maioria é formado pela maioria homens, inclusive engenheiros, né? Você vai num curso numa universidade, você vê na sala de aula, nesses cursos, a maioria são homens. Isso. Você, engenheira, deve ter enfrentado muitos desafios ali para a sua formação. Olha, interessante porque na minha própria formação, na minha turma, já não era como há 10, 20 anos atrás, já tinha um percentual de mulheres. Digamos que tinha 30% mulheres, 70% homens na minha turma. A questão é que muitas vezes essas mulheres, quando se formam, nem todas elas vão para o canteiro de obra. Entendi. Muitas se formou, aí vai abrir uma loja. Se formou, vai trabalhar no escritório. Quando eu fiz o curso de engenharia civil, foi para atuar na indústria, porque eu sou da indústria, do setor da indústria, da construção civil. Então, a minha intenção era ter qualificação técnica para oferecer produtos de qualidade para a construção civil. E aí, quando eu fiz o meu curso, eu me especializei nisso. Então, a minha situação não foi de iniciar dentro desse meio, eu já iniciei de cima, o que é diferente. Já teve o privilégio, não é? Mas percebeu que é importante, percebeu que outras mulheres precisavam desse apoio. Isso, mas aí eu comecei a inserir dentro da própria indústria mulheres, e muitas delas vêm com relato. Dona Lívia, fui dar uma opinião ali para o armador, sobre como ele deve fazer, e ele só me olhou assim, disse assim, como se eu não soubesse, como se eu fosse mulher e não tivesse que dar opinião, como se eu estivesse começando. E é assim que geralmente acontece. Então a gente tem que trabalhar e tem que trazer para nós o público masculino para poder realmente ter essa conscientização. O ideal é que o líder na empresa para a inovação, para a diversidade e para a inclusão seja um homem. Porque ele encabeçando, aí sim, vai poder contagiar todos os outros na empresa para que haja respeito, para que haja compaixão, para que haja empatia e possa realmente acontecer o acolhimento para que aquela mulher possa se desenvolver. O Ela Faz tem 3 anos, vai completar 3 anos ou já completou 3 anos e você já deu para perceber uma mudança dentro do setor da construção civil aqui na capital? Já deu para perceber, a gente tem percebido essa mudança. Inclusive, nós fazemos trabalhos, nós pegamos empreitas de obras, temos grandes construtoras que já passaram conosco, em que quando a gente pega, por exemplo, um serviço de pintura, um serviço de pavimentação, a gente pega e coloca parte homem, parte mulher nesse serviço. Por quê? Porque os homens eles têm mais habilidade, eles têm tempos de serviço mais do que elas. Não adianta eu querer qualificar uma mulher e colocar ela de um lado de um profissional que já tem muito mais tempo. Sim, claro. Mas elas entram junto com eles, a gente faz questão de colocar, que é justamente para poder equiparar e elas construírem esse trabalho junto. Então, é uma forma que a gente tem de poder qualificar essas mulheres, é pegar os serviços, entregar um serviço de qualidade, colocando ali elas junto com eles para aprender e fazer junto. E tem aquela história que a mulher também é bem cuidadosa, no acabamento, na hora do acabamento, o trabalho da mulher, ela supera o do homem. Só para a gente brincar um pouquinho com essa situação. Olha, supera, porque não tem como dizer que são iguais. É tipo aquela questão fisiológica. Fisiologicamente, nós somos diferentes. O cérebro da mulher é diferente do homem. Então, ela tem realmente mais sensações, né? Ela tem percepções diferentes do dele. Vou te dar um exemplo. Quando a gente está no canteiro de obra, a gente dá parte do serviço para o homem, parte da mulher. Eles fazem mais rápido o serviço. Elas fazem um pouco mais devagar. Mas na hora que vai ver quem fez melhor,
ou se tem necessidade de fazer algum reparo, é um deles, não é um delas. Tá vendo, gente? Tem explicação científica, viu? Vamos para um rápido intervalo e na volta continuamos com esse super bate-papo com a Lívia Soares, que é fundadora da startup Ela Faz. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais do Parlamento com Toda Mulher. Nesse programa, converso com Lívia Soares, fundadora da startup Ela Faz. A gente fala sobre mulheres que estão cada vez mais ocupando vagas na construção civil. E a gente começa falando de redes sociais. Você começou o Ela Faz em 2020, naquele auge da pandemia, né, que a gente precisou ficar trancado, que a vida da gente virou de ponta cabeça. Exato. Então teve muito empreendedor que aproveitou para ressignificar, né, seu modo de trabalho, porque em alguns setores a coisa ficou feia. Né? As redes sociais foram grandes aliadas nesse momento. E eu estou vendo aqui que você é uma pessoa super ativa, né? Suas palestras. Qual que é a prioridade na hora que você vai preparar um material? Porque você sabe que vai reverberar para o mundo inteiro e que de algum jeito vai ajudar outras mulheres. O Ela Faz, ele entrou na minha vida como um propósito de fato, sabe? Então o propósito, ele vai além dos meus próprios interesses. E as palestras, quando eu comecei a fazer, quando as pessoas começaram a me convidar para participar, eu contava apenas a história do Ela Faz, de como começou minha carreira profissional, de como eu cheguei no Ela Faz. E as pessoas começaram a gostar. E aí, então, eu comecei a desenvolver vários tipos de palestras. E eu espero que as pessoas me contratem para fazer essas palestras, para que a gente possa levar ainda mais o nosso trabalho. E isso, graças a Deus, tem nos trazido grande satisfação também e tem levado o nome da Ela Faz a nível de Brasil, onde a gente tem várias premiações. A Ela Faz, ela tem o selo O Impact da Latam, que é um selo que comprova o impacto social do nosso trabalho na América Latina. Sim, interessante. A Latam é mantida pela Fundação Dom Cabral, então a gente passou por um processo onde eles averiguaram realmente o nosso impacto, a nossa atividade de impacto. Passamos pela Mulheres Inovadoras da FINEP, onde nós somos também finalistas. Passamos pelo BNDES Garagem, onde de 900 startups inscritas, 20 foram selecionadas e 8 foram finalistas e nós estávamos lá. Então, realmente o nosso trabalho é um trabalho de entrega. Nós ainda temos muitas coisas a conquistar. Nós pretendemos ter 5 mil mulheres qualificadas ainda este ano. Tem quantas agora, assim? Qual é a média já? Hoje a gente tem em torno de mais de 1.000 mulheres qualificadas. E elas já estão sendo chamadas aí, já estão atuando no mercado? Já, todas elas, a maioria, elas entram logo para o mercado de trabalho. O pessoal acessa as redes para entrar em contato? Olha, preciso que você me indique alguém que trabalha na pintura. Entrando no Instagram, @elafaz_oficial, você tem lá os links para contato, tem o site elafaz.com.br, onde a gente tem toda a história de tudo que a gente já fez, já realizou. Tem o Instagram também do Ela na Obra, que é um projeto que anda em paralelo com a Ela Faz, onde também tem várias realizações lá nossa. Tem o meu perfil, Lívia Soares. Você pode lá acessar também, tem muita coisa que eu conto sobre a Ela Faz, sobre toda a mídia que a gente já teve. Nós já tivemos muitas mídias nacionais dando destaque para o nosso trabalho. Então, o nosso sonho é poder chegar em todo o país, onde a gente tem hoje, dentro da empregabilidade para as mulheres, apenas 47% das mulheres em situação econômica estão no mercado de trabalho. Nós temos, então, mais de 50% de mulheres precisando de oportunidade de trabalho. E o nosso objetivo é aumentar essa inserção de mulheres dentro desse contexto. A gente sabe também que, por questões econômicas, isso é importante, já que o homem, 90% da força de mão de obra masculina já está no mercado de trabalho. Então, para que haja crescimento econômico no país, qual é a mão de obra que tem que entrar?
é a feminina. Até porque as mulheres, elas têm um percentual altíssimo de mães solos, mulheres que cuidam do lar, que mantêm os lares. Esse percentual no país é alto também. Elas precisam trabalhar, elas precisam cuidar dos... São várias funções que a mulher exerce no dia a dia. Então, para encarar esse mercado, a capacitação, a educação é essencial, né, Lívia? Essencial, a educação é essencial para tudo. Se você for pensar, se você for para o lado da ecologia, se você for para o lado da saúde, você vai precisar educar as pessoas para que a gente possa ter progresso. Mulheres com histórias a partir do Ela Faz, histórias de crescimento, de superação. Sei que você deve ter muitas. Tem. Algumas delas já chegaram a abrir uma empresa, são mestres de obras. Como é que está esse... Nós temos várias mulheres hoje, por exemplo, eu estava te falando das palestras. Eu fui dar uma palestra outro dia na Ulumar, e na plateia tinha uma profissional que disse, olha, eu fiz parte da Ela Faz. Eu fiz a minha qualificação na Ela Faz. Ela estava trabalhando lá no corpo da Ulumar. Outras duas que a gente também deu estavam na Vale. Então, tem outras profissionais que resolveram seguir seu próprio caminho de forma autônoma. São empreendedoras também. São empreendedoras, como a Regiane, que é uma profissional que se qualificou com a gente. Depois que ela se qualificou, ela virou uma pedreira sensacional. E ela conseguiu construir com a própria mão a casa dela. Porque ainda tem isso. A mulher, ela não quer depender de ninguém para fazer esse trabalho. Se ela mesma aprender a fazer o reparo na casa dela, ela mesma pode construir, fazer o seu banheiro. Você imagina que muitas delas não têm banheiro. Que seus filhos têm vergonha de trazer um coleguinha em casa porque não tem banheiro em casa, de fazer um aniversário. É nessa condição que elas vivem. E quando elas podem, quando elas aprendem, ela já economiza aquela mão de obra que ela poderia ter que qualificar, que contratar para fazer o banheiro, ou até o próprio companheiro se recusa a fazer na própria casa. E ela fica tão indignada com aquilo, que quando ela aprende, ela mesma faz. E aí ela tem uma parceria com uma fintech, que a gente chama, que é uma instituição financeira voltada para o impacto social. Como é isso? Então, a profissional ela pode contratar um microcrédito com a gente para comprar o material de construção, aliado a um projetinho de banheiro, em que ela pode fazer o curso, a gente acompanha junto com o projeto a execução, o material é financiado, então ela financia aquele material com a gente, ela executa o banheiro e entrega. A parcela fica quanto para ela, Lívia? Fica em torno de R$200 por mês. E aí, como é que ela vai pagar? Ela é aquela mulher que ela pode pagar fazendo uma diária, que a própria ela faz a intermediação para ela. Pode ser uma diária de limpeza, pode ser uma diária na própria área da construção civil, do que for. A gente consegue que aquela mulher ela consiga pagar e consiga melhorar a sua qualidade de vida. Basta ela acreditar. Que esse é o trabalho fundamental nosso, é fazer com que ela acredite que ela pode, que ela saia da zona de conforto, que ela veja que ela não é uma pessoa excluída da sociedade, que ela nasceu para viver, para vencer e que tem um propósito através da vida dela. Verdade. E a gente, como a gente está falando também muito de construção civil, a gente sabe que o setor ele vem de uma série de quedas, não é? Antes da pandemia já vinha com uma queda, durante a pandemia foi um dos setores bem prejudicados. Como é que está o mercado hoje aqui no Maranhão? O setor voltou a aquecer, as vagas surgem. Como é que está isso hoje? Olha, hoje está um pouco complicado. Ainda? Tá, porque a gente saiu de um ano de eleição. Exato. Chuva o tempo inteiro até agora. E para a gente, agora que está começando a movimentar essa questão de que vai começar a vir mais trabalhos. Então a perspectiva é boa, né? É boa. A gente está com alguns trabalhos. Isso. A gente está com alguns trabalhos para começar a fazer a partir de agora do mês de maio, nesse direcionamento. Até então, a gente estava fazendo um aqui, outro ali, já vindo também de trabalhos que foram terminados de dezembro, contratados em dezembro, e que a chuva vai atrapalhando, né? Mas
trabalhos mesmo com consistências a partir de maio. Lívia, parabéns pelo seu trabalho no Ela Faz, parabéns por você Obrigada. ajudar a transformar a vida de outras mulheres. Obrigada, o prazer é meu. Aproveita e fala de novo como é que faz para entrar em contato, participar dessa capacitação, como acessar, né, o trabalho do Ela Faz. É no Instagram, @elafazoficial, tem lá o Linktree, aí você vai, clica no Linktree e entra em contato conosco. Ok, muito obrigada. O Toda Mulher fica por aqui. Acompanhe a reprise do programa de hoje em nossa programação e pelas redes sociais da TV Assembleia. Obrigada e até o próximo programa.